Olá, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui, eu sou a Tânia Forceto e sou membro da Primeira Igreja Batista de Santo André. Sou professora da Escola Bíblica Dominical e o livro que nós estudamos nesse semestre foi A Graça que Cura. Nós vamos hoje estudar uma das quase últimas lições, que é Curando Traumas e Feridas da Infância. Mas antes de continuar, vejam esse vídeo aí. Ser vítima de um desastre natural, acidente ou violência pode ser traumático. Grande parte das pessoas passou ou irá passar por situações do tipo, mas o impacto dessas situações depende de muitas coisas. O trauma psicológico ocorre quando alguém passa por uma situação muito estressante na qual a pessoa não consegue lidar bem com a experiência que viveu. Durante essa situação, ela pode sentir que está correndo risco de vida, de ser ferida ou de perder a sua sanidade mental, além de poder viver a despersonalização e desrealização. Como já falamos em vários vídeos, experiências traumáticas, especialmente durante a infância, é um dos principais fatores de risco para desenvolver vários transtornos mentais. As consequências do trauma também tendem a ser piores quando ele é causado por uma pessoa próxima de maneira repetida e cruel. O trauma é um nível extremo de estresse que leva o organismo ao seu limite emocional e pode ter consequências graves, como a depressão e o suicídio. Mas o que determina se uma situação estressante vai ser traumática ou não depende muito de como a pessoa percebe aquela situação. Por isso que, apesar de vários soldados já terem participado de guerras, a maior parte deles supera as situações estressantes que viveram, enquanto outros não. Até mesmo os genes influenciam nas nossas reações a situações traumáticas. Variações em genes que regulam a produção de substâncias como o cortisol, a epinefrina e a norepinefrina estão ligadas a uma maior chance de a experiência ser traumática para a pessoa. Quando vivemos uma situação muito estressante, o lobo frontal do cérebro fica menos ativo, o que dificulta nossa capacidade de pensar e agir racionalmente. Ao mesmo tempo, as amígdalas cerebrais ficam mais ativas e promovem a reação de medo. Além disso, várias substâncias como a norepinefrina, o cortisol e a dopamina são liberadas no sistema nervoso. Todas essas mudanças neurofisiológicas colocam o organismo em seu modo de sobrevivência, reduzindo as atividades não essenciais no corpo. As mudanças que ocorrem durante o evento traumático em regiões como o hipocampo, o tálamo e as amígdalas cerebrais acabam levando a pessoa a criar memórias do evento de forma mais fragmentada, descontextualizada e vívida. A pessoa tende a armazenar principalmente informações sensoriais do evento, como cheiros, sons e imagens, mas o registro da sequência de eventos ou detalhes específicos fica geralmente prejudicado. É principalmente a partir desse viés na formação de memórias e das emoções intensas vividas que surgem alguns dos sinais mais comuns de um trauma, tais como flashbacks, pensamentos intrusivos e pesadelos bem vívidos. Situações potencialmente traumáticas, como participar de uma guerra ou sofrer algum tipo de violência, podem levar alguém a desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático. Nessa condição, a pessoa presencia ou vivencia um evento traumático que continua atrapalhando o seu cotidiano depois que o evento terminou. A pessoa costuma reviver o evento por meio de pensamentos, flashbacks e pesadelos. Também é comum que a pessoa tente ao máximo evitar situações que lembrem o evento e apresentem mudanças negativas nos seus padrões de pensamentos, crenças e emoções. Mas mesmo uma situação extremamente desagradável pode não ser traumática ou pode ser superada. Como já falamos em outros vídeos, com o passar do tempo, uma considerável parte das pessoas lida de forma resiliente com situações traumáticas, e o crescimento pós-traumático é comum e pode ser uma proteção psicológica contra situações estressantes futuras. Mas, infelizmente, isso nem sempre acontece. O trauma pode aprisionar alguém ao seu passado e impedir que a pessoa viva sua vida plenamente. Nesses casos, a psicoterapia é um dos caminhos mais indicados.
Então, no filme, nós vimos que os traumas eles causam diversos transtornos, não é? Entre eles, a depressão. E também nós vimos que esse trauma se torna pior quando foi cometido por alguém da família, alguém que é próximo a ele ou a ela. E o TEP, que é o transtorno do estresse pós-traumático, a pessoa fica vivenciando o mesmo sofrimento o tempo todo. Então, ela sofre várias vezes porque o trauma está ali na sua mente o tempo todo. E o que é então? Antes de falar o que é trauma, eu vou fazer um teste com vocês. Aí na telinha você tem também as perguntas, você pode acompanhar. Identificando o problema. Você tem conflitos de relacionamentos na família, nas amizades, no trabalho e no casamento. Você se sente diferente ou deslocado quando está com outras pessoas. Negligencia afazeres, dorme muito, sente-se constantemente cansado e sem energia. Tem a baixa autoestima e o sentimento de inferioridade. Tem o sentimento de culpa. Tem uma depressão, um sentimento vazio interior e de falta de significado. Solidão e isolamento. Viver sob tensão, incapaz de relaxar e não conseguir dormir. História de abuso físico, sexual ou emocional. Ativismo, estar sempre ocupado e atarefado, também é um problema. Falta de autocontrole, explosão de ira, acompanhada de agressividade físicas e ou verbais. Problema na área da sexualidade, conflito com figuras de autoridade, medo, insegurança ou rebeldia. Ser muito crítico consigo mesmo e com os outros, ou seja, perfeccionista. Ansiedade, tensão e ou preocupação. Ataque de pânico, medos infundados e fobias. Mau humor, murmuração. Frieza emocional, não se deixa abalar com nada. Não chora, não demonstra emoções, nega ou minimiza ou reprime os sentimentos. Preocupação em sempre agradar os outros e obter sua aprovação, medo de rejeição. Dificuldades para dizer não, para confrontar, para estabelecer limites. Ser melindroso ou melindrosa, fica ressentido ou ressentida, sempre se sentindo ofendida com coisas até insignificantes. Relacionar-se com pessoas com dificuldades emocionais ou personalidades viciosas. Muitas questões aí, né? Quantos pontos será que você marcou? Mas de uma certa forma, meus irmãos, todos nós temos alguma ferida ou um trauma emocional. Seja na infância, na adolescência, todos nós temos algum trauma. O problema é quando esses traumas, essas feridas, elas paralisam a nossa vida. Elas nos impedem de caminhar, né? Por isso que nós vamos tratar sobre esse assunto. O que é o trauma, então? É uma experiência de sofrimento emocional, algo que lhe aconteceu e que quando você lembra, causa dor para você. Causa culpa, causa revolta, angústia, remorso ou arrependimento. Então você não queria que isso tivesse acontecido nunca na sua vida. Se eu pudesse voltar atrás, naquele dia em que eu sofri aquela ferida, em que eu fui machucada, em que eu fui abusada. Se pudesse voltar naquele dia e não ter nada disso. Então esses são os pensamentos que vêm quando a pessoa tem os seus traumas. Então como é que a gente vai viver com o sentimento de culpa, com o medo, com a ansiedade, com a insegurança, com os sentimentos de rejeição, com a depressão, com os complexos da baixa autoestima, com a frustração e outras feridas emocionais que tanto interferem no nosso comportamento? Só tem um jeito: livrando das feridas e dos traumas da infância. Observe os textos a seguir. Aqui a gente vai ler alguns textos bíblicos e aí a gente vai comentando mais para baixo. Olha o texto que está em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, os traumas da infância, as feridas, elas podem ser esquecidas, porque quando nós nos convertemos, Jesus nos fez de novo, nos fez como novas criaturas. Outro texto, Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
Aqui eu não quero também que você tenha a impressão de que, se converteu, as feridas vão embora. Não é isso. Nós estamos estudando nesse semestre Graça que Cura e através dos textos bíblicos a gente então toma conhecimento dos nossos problemas, leva a Jesus e assim Ele vai nos curar. Porque todo mundo que sofreu, né, a sua dor é importante. Não posso falar a minha é mais que a tua, a dele é menor. Não, a dor de todos nós todas as dores são importantes. Um outro texto diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4:32. Aqui a gente vai ver sobre o perdão, mas mais para baixo também nós vamos ver de novo sobre esse assunto. Mas esse texto fica bem claro que a gente tem que ser bondoso um para com o outro, perdoando as ofensas, assim como Deus os perdoou. Mas eu vou perdoar aquele homem que abusou sexualmente de mim? Eu vou perdoar aquele homem que que me tratou mal durante toda uma vida de casamento? Por você não vai conseguir, tenho certeza. Mas através do Espírito Santo você pode perdoar essa ferida sim. Outro texto de Isaías, esse texto é maravilhoso. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Esse texto se encontra em Isaías 43, 18 a 19. Então aqui fica bem claro, né, que é para a gente deixar o passado, esquecer do passado. É lógico que da maneira certa, perdoando, né, indo a Jesus para que a graça dele nos cure. Mas é importante não ficar lembrando as coisas do passado, mas é daqui para frente, porque Deus está fazendo uma coisa nova na nossa vida. Então é daqui para frente, o que for para trás já foi, ficou. Então, como já dito nas lições anteriores, os psicólogos afirmam que os nossos monstros vêm lá da infância. Nossos problemas, nossos enroscos, eles vêm lá da infância. E olha que uma psicóloga e arteterapeuta, professora e escritora Mônica Gutmann disse. Ela disse assim, a psicologia acredita que todos nós somos crianças feridas, porque em alguma medida não recebemos de nossos pais tudo aquilo que realmente necessitávamos. Até porque eles também eram ou são crianças feridas. Uma palavra mal usada pode ficar para uma vida inteira, dependendo da intensidade com que o processo se deu e da relação com os pais. Forte isso, né? Vou ler mais uma vez. A psicologia acredita que todos nós somos crianças feridas e em alguma medida não recebemos de nossos pais o que nós precisávamos. Até porque também esses pais ou eram ou ainda são crianças feridas. Então como é que uma criança ferida pode ajudar outra criança ferida? Difícil, né? Uma palavra mal usada, ela pode ficar para uma vida inteira, dependendo da intensidade com que o processo se deu e da relação com os pais. Então é muito comum as pessoas lembrarem de coisas quando tinha 3 anos, 5 anos. Naquele dia minha mãe fez isso, naquele dia meu pai foi cruel comigo, né, me corrigiu com muita seriedade, com muita crueldade e se lembra, né, daqueles fatos. Uma pessoa da família lá abusou de mim, eu fiz o Celebrando a Recuperação e quantos problemas, gente, advindo dessa questão de abuso sexual. Transforma a vida da pessoa inteira. Se não for Jesus, a graça dele, a pessoa não consegue viver, porque aquilo se torna vivo dia após dia. Então é muito comum as pessoas nutrirem mágoas e ressentimentos contra aqueles que fizeram mal na infância. É comum, não tem como. Você sofreu, você não vai amar aquela pessoa assim de imediato ou de graça. Só através do amor de Jesus e só através do perdão de Jesus. Uma mãe autoritária e abusiva, ela vai deixar prejuízo emocional na sua filha, que um dia também vai se tornar mãe. E da mesma forma, o pai, que é espancador, ele vai deixar uma marca muito forte, muito ruim no seu filho, que um dia será pai. E vocês percebem? Aí a coisa vai se perpetuando. Aquela mãe vai maltratar sua filha, que um dia vai ser mãe, que vai maltratar sua filha, e o ciclo nunca acaba, vai sendo mantido para frente. Então é por isso que é necessário dar um basta, é necessário ir a Jesus e pedir que Ele livre-nos realmente dessas feridas, para que a gente consiga viver para frente e não ter mais esses problemas nas nossas famílias. O problema das feridas
é que elas parecem ser arbitrárias, injustas. Né? Todo mundo pode pensar assim, mas não foi justo o que aconteceu comigo. Né? Foi uma coisa arbitrária, injusta, com o nosso direito de viver feliz, porque a gente não teve participação e nem culpa nesse processo, principalmente se ocorreu na infância. Mas olha, o que a palavra de Deus diz não é bem assim. Não é que elas são arbitrárias e injustas. Ela se apresenta não só como texto isolado, né, na palavra de Deus, mas também como recurso da graça maravilhosa de Deus que estão ao nosso dispor. Em 2 Coríntios 12, 9, o que diz? A minha graça te basta. Né? Então nós vamos extrair alguns princípios dessa graça maravilhosa e estudar aqui neste dia, nesta aula. Então, primeiro, o problema grande do trauma e da ferida na infância é que elas se mostram injustas e arbitrárias. Já falei isso, né? Elas não são arbitrárias nem injustas porque Deus, em sua soberania e amor, sofreu primeiro todas elas. Jesus sofreu aqui a injustiça, sofreu o mal, sofreu feridas também, nós vamos ver aqui um texto bíblico, e em muito maior intensidade para nos encorajar, para dar o exemplo e dizer, eu venci, vocês também podem vencer. Vamos ver aqui alguns textos bíblicos. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Mateus 2, 13 e 14. A gente costuma ler os evangelhos, né? A vida de Jesus, ele nasceu lá na manjedoura e foi, aconteceu, cresceu. Né? Sempre vem assim como se ele fosse algo que só Deus. Mas ele foi homem, ele foi humano também. Ele é 100% Deus e 100% homem. E nessa parte de ser homem, ele aqui estava sofrendo esse trauma, porque estava saindo do lugar onde ele estava para ir para o Egito. Imagine uma criança ser tirada, né, do seu meio e levada fugindo para outros, e quando ele voltasse para sua terra, quando ele voltou, será que ele não ficou sabendo, aliás, ficou sabendo de todas as crianças que morreram, e isso não magoou o coração de Jesus? Então ele sofreu ferida logo cedo, quando era criança. Outro texto diz assim, em 1 Pedro 2, 21 até o 24. 1 Pedro 2, 21 até o 24. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplos para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram sarados. Então a gente tem que se apegar a esse texto, a esse e a tantos outros, e realmente crer que Jesus levou ali no madeiro todas as minhas feridas, os meus pecados, as minhas enfermidades, e aí eu posso me apropriar disso e pedir para Ele me ajudar a esquecer, né, livrar-se desse trauma da ferida da infância. Seja qual for a ferida que você herdou da infância, olhe para Jesus. Ele já nasceu debaixo da injustiça e de trauma. Né? Seus pais precisaram fugir, senão seria morto. Cresceria ouvindo dizer que milhares de crianças foram mortas. Ele sofreu na infância e depois de adulto também, e sua morte trouxe cura para nós. Foi aquilo que eu comentei do primeiro texto. Né? Uma outra coisa que a gente vai ver é que os nossos traumas e as nossas feridas não são arbitrárias, porque Deus, em sua soberania e amor, não permite que os planos dele se frustrem para com nossas vidas. As feridas não têm o poder de anular aquilo que Deus tem para nós. Jesus sofreu toda espécie de dor e na cruz ele levou o que ele levou sobre ele. Existe um fim proveitoso para a dor. Então, Deus, na sua soberania, ele sabia já o que ia acontecer com a gente. Ele não perdeu o controle, não foi pego de surpresa, e isso pode acabar redundando no final em bênção até. Uma pessoa que sofreu um trauma, ela pode ajudar outra pessoa que está passando por um trauma também. Então isso é bênção, isso acabou se transformando em bênção. Uma maldição, mas que se transformou em bênção. Uma pessoa que sofre muito de depressão,
pessoa que tenta o suicídio ou outras coisas, ela pode, quando curada, ajudar essas pessoas que também passam por esses problemas. A atitude de vocês, Filipenses 2, 25 a 11, diz assim, ó: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso está então em Filipenses 2, do versículo 5 até o versículo 11. Outro texto também de Romanos 3, 5, de 3 a 5, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado, esse caráter aprovado produz esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5, de 3 a 5. Então, todos os nossos problemas, essas feridas, esses traumas, vão nos ajudar de alguma forma a ficarmos mais fortes, firmes, perseverantes, porque o Senhor é que vai nos dar essa cura, essa libertação. E também em 2 Coríntios 12, 9 a 10, diz assim: mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, isso é o apóstolo Paulo, escrevendo para os Coríntios, em sua segunda carta, dos versículos 9 e 10. Então, ele está dizendo aqui que a graça do Senhor é suficiente, mesmo que ele passe por necessidade, perseguição, insulto, traumas, feridas, ameaças, ele se considera forte quando ele está nessas fraquezas. Sabe por quê? Porque a gente depende de Deus. Quando a gente está fraco, a gente coloca toda a nossa dependência em Deus. A gente sabe que de nós mesmos não pode sair nada. Então a gente leva diante de Deus e Ele nos fortalece. Então quando eu sou fraco, eu reconheço que eu dependo de Deus, Ele me fortalece, então aí eu fico forte. Bom, exemplos bíblicos que a gente tem também, além dos textos, nós temos exemplo de pessoas que sofreram traumas também, e Deus usou isso até para benefício dela e de outras pessoas. No caso de José, por exemplo, a gente sempre está citando José, né? Um exemplo que cabe bem em todas as lições. Ele sofreu perdas, ele foi vendido, mas Deus o abençoou de uma maneira muito grande. O que aconteceu com ele? Ele se tornou governador do Egito. Por conta disso, ele conseguiu ali guardar mantimentos e salvar a sua família. Então, veja, ele sofreu muito lá no passado. Mas será que ele abriria mão de sofrer o que sofreu para depois ver o que aconteceu? Se ele não tivesse sofrido nenhum dano, viria a fome, ele estava lá com seus irmãos, morreriam todos. Mas não, Deus usou essa maldição, essa coisa ruim, em bênção. Então, será que ele abriria mão de sofrer o que ele sofreu? E o que dizer então do nosso amigo Jó? Jó sofreu tudo que podia ter sofrido, teve feridas mesmo, né, na pele, não só por dentro, o trauma que sofreu de toda aquela perda, mas teve feridas também externas. E será que ele abriria mão de todas essas feridas, de todo esse sofrimento, em busca, em função daquilo que ele recebeu de Deus lá no futuro, posteriormente? Será que Jó abriria mão de sofrer tudo que ele sofreu, para depois não ter aquilo que ele teve com Deus, conhecer Deus de face a face, que ele mesmo conclui: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então Jó passou por aquele processo todo e teve uma experiência grande com Deus. Será que ele abriria mão do sofrimento e deixaria de ter a experiência que ele teve com Deus? Eu acho que não. Isaías foi cerrado ao meio. Daniel e todos os heróis da Bíblia
não abririam mão do sofrimento se soubessem da bênção que usufruiriam depois. Com certeza não sabiam o que vinha depois, mas se soubessem, é bem provável que eles não abrissem mão, porque é muito melhor estar com Deus, é muito melhor ter a paz de espírito, ter a presença do Senhor na nossa vida. Então eles não abririam mão. Salmo 119:67 diz assim, ó: antes de me disciplinares, eu vivia desviado, agora, porém, sigo a tua palavra de perto. Então, é quase o que a Jó disse, né? Não falou de desviado, mas falou que só conhecia de nome, de ouvir falar. Agora os olhos dele viam. E nesse texto, então, quando a gente é disciplinado, quando vive algum problema, a gente pode conhecer melhor de perto o nosso Deus. Deus é chamado geralmente de Deus da viúva e do órfão, né? Muitas pessoas falam sobre isso. Mas será que por ser o Deus da viúva e do órfão, ele vai impedir que essas pessoas passem por traumas físicos, será? Ele vai dar a provisão, ele vai dar o sustento, ele vai abençoar, vai ajudar. Mas essa pessoa pode passar por algum problema, porque existe a vontade também de Deus, a vontade permissiva. Então, ele pode guardar a vida dessas crianças órfãos, das viúvas, mas não é por isso que vai impedir que elas passem problemas. Então, não é injusto e não é arbitrário que a gente sofra as nossas feridas e os nossos traumas. A dor na vida, ou se há, né? Para muitas pessoas há muita dor. Como é que tem gente que sofre tanto, não é, pessoal? Tem uma irmã, falando nisso, eu vou contar a história dela porque ela vai ler esse testemunho publicamente, porque no CR existe várias condições, e uma delas é a confidencialidade e o anonimato. Então a gente não pode sair falando por aí o que as pessoas dizem lá, e nem apontar, olha, aquela lá é aquela do meu grupo, aquela. Não pode falar isso. Mas o que eu vou contar para vocês de uma irmã é porque ela vai ler esse testemunho publicamente. Ela era da minha turma e nós vamos ter a nossa formatura e ela vai ler esse texto. Então essa mulher sofreu abuso do pai dos 9 aos 15 anos. Abuso, não é tentativa, era abuso. Ela se casou, o marido disse que não a amava, foi embora. Ela, antes do marido ir embora, queria ter filhos, ele não queria. Ela engravidou, teve um neném, morreu. Engravidou de novo, teve outro neném, morreu também. E a mãe dela morreu uns 2 dias depois, e a avó, sabendo da morte da filha, né, no caso a mãe, também faleceu. Então veja quantas perdas na vida dessa mulher. Olha, quando eu fiquei sabendo, eu falei, meu Deus, eu no meu lugar, eu não conseguiria suportar tudo isso. Mas aí a gente sabe que Deus dá para cada um, Deus permite, aliás, para cada um, aquilo que a gente pode suportar, que é o que diz também em Coríntios, né? Não veio nada sobre nós que a gente não pudesse suportar, porque quando veio o problema, a gente já tem a solução em Cristo Jesus. Veja só, Deus pode usar essa dor para o bem, sabia? Né? Mais uma vez eu te falo. Veja, sem os 400 anos do Egito, não haveria Canaã. A Canaã, a terra bela, né, que Deus prometeu para o povo, só foi possível depois dos 400 anos de sofrimento ali do povo. Sem os 70 anos na Babilônia, não haveria o Messias. Então, o Messias nasceu posteriormente a esses 70 anos, e aí a continuidade da tribo de Judá. Sem a dor de Cristo, não haveria salvação. Percebe então que a dor, ela pode ser muito bem usada para o nosso benefício? A dor para o cristão é como um casulo. Nossa dor não é somente a nossa identificação com o sofrimento de Cristo, mas também com a sua ressurreição. Então, quando nós estamos sofrendo, é como aquele casulo fechadinho e como o sofrimento de Cristo. Mas depois, quando a gente alcança a graça do Senhor e consegue perdoar e consegue até amar o nosso inimigo, aquele que fez o mal para nós, então a gente é como se estivesse também ressuscitando com Cristo. Como a borboleta sai do casulo, a gente se liberta, voa, né? Uma coisa que sai livre. Chegando então à conclusão, meus irmãos, Paulo diz que quem está em Cristo é nova criatura, né? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Quando recebemos a Cristo, Ele nos faz vencer barreiras aparentemente impossíveis à carne. Pois Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Está em Marcos 9:23, incluindo a capacidade de perdoar e esquecer.
Então, quando nós nos convertemos, tudo se faz novo. Agora é uma nova vida, eu nasci em Cristo Jesus, espiritualmente falando. E por conta disso, porque nada é impossível para Ele, nós podemos então perdoar e esquecer essas feridas, essas mágoas, porque Ele primeiro já sofreu e Ele nos dá graça para sofrer, para vencer também. Imitemos então Jesus, que na cruz, diante dos que pregaram Ele lá na cruz, escarneceram dele, ele pediu para o Pai fazer o quê? Perdoar, porque não sabiam o que estavam fazendo. Então, aquelas pessoas que cometeram atos cruéis contra nós, muitas vezes ela não conhecia Jesus e estava fazendo isso na ignorância dos seus pecados, da sua vida sem Deus. Então, uma vida sem Deus, ela está no domínio do maligno. Então, ela vai fazer tudo que é mal. E aí, às vezes, inclusive, esses traumas e essas feridas que são causadas em nossas vidas. Então, a gente tem que falar como Jesus. Senhor, perdoa ele, porque ele não sabe o que está fazendo. Porque ele está ainda na cegueira, né, espiritualmente falando. Isso não pode ser um conceito religioso. A gente não pode só saber assim, ó, Jesus perdoou, falou lá que era para perdoar, mas e eu aqui? Não vou me apropriar dessa verdade? Não pode ser só um conceito religioso, né? Tem que ser um princípio de cura e libertação para cada um dos que carregam mágoas, ressentimentos e lembranças tristes. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar esta perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Filipenses 3, de 10 a 14. Esse texto já diz tudo, não é? Devemos imitar a Deus que perdoa os pecados, como diz em Efésios, que devemos perdoar como Deus perdoa. E a oração do Pai Nosso também fala sobre isso. Se a gente quer dizer, perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado. E essa pessoa que causou uma ferida em você, um trauma, ela também precisa do perdão, porque você está segurando um sentimento aí ruim contra ela. Então você tem que liberar esse sentimento e perdoar. Não é porque você quer, porque você está gostando, porque você deseja, mas é porque é bíblico. A Bíblia fala que tem que perdoar. Então não é se eu quero, não é se eu gosto, não é se eu... não sei. Não, eu tenho que perdoar. Não vou sentir nada por isso, mas eu tenho que perdoar. E aí Jesus vai trazer então para nós essa cura e essa libertação. Outro texto que a gente já leu hoje também, em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-vos como Deus os perdoa em Cristo. No Sermão do Monte também a gente vê as bem-aventuranças, encontramos também princípios preciosos e promessas para os que sofrem. O que diz lá? Aqueles que choram serão consolados, aqueles que são pobres de espíritos têm o reino de Deus. Então, nesse sermão da montanha também a gente encontra a graça que cura. Nós vamos ser consolados, é a palavra do Senhor, é promessa de Cristo. Então, Jesus nos manda amar o inimigo e orar pelos que nos perseguem. Ainda nesse sermão do monte, ele traz essas orientações aqui. É amar o inimigo, orar pelos que nos perseguem. Nós fomos salvos para as boas obras, para imitar Deus que é santo, para chegarmos ao pleno conhecimento da estatura da plenitude de Cristo. Deus já te conhecia, meu irmão, minha irmã, desde antes de você nascer. O Salmo 139 fala o quê? Que Deus já conhecia, Ele te formou ali no ventre da sua mãe, e Ele já sabia todos os seus dias já estavam contados, nenhum fio da sua cabeça iria cair sem que Ele soubesse. Então Ele não foi pego de surpresa, Ele já sabia de tudo o que aconteceria na sua vida, mas Ele deu sempre o escape, a graça para a gente viver a nossa vida aqui. Ele ama você e tem um lindo plano para a sua vida. Os que lhes fizeram mal são responsáveis pelos que lhes fizeram. Não é porque vai perdoar que lá acabou, não. Quem fez o mal tá livre. As consequências virão por causa dos atos deles. Mas agora você é responsável pela reação frente a isto. Ele fez isso comigo ou ela, e agora o que eu vou fazer com isso? Eu vou carregar
por toda a minha eternidade, né, toda a minha vida, ou eu vou perdoar, liberar e ter uma vida plena em Cristo Jesus? Deus tem um propósito com tudo que aconteceu no passado. Você pode sofrer mais maus tratos do ofensor, mas como Deus te tratou, te perdoando, você também deve perdoar os pecados dessas pessoas. Não guardar ressentimento nem mágoa, porque essas coisas são destrutivas. Por fim, quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Então, se você faz bem, orando pela pessoa, perdoando, você está fazendo bem para você mesmo. Porque você vai ficar bem consigo e não vai ter aquelas mágoas, aquelas amarguras, aquilo que pode trazer doença, não só psíquica, mas também física. E agora, para refletir, para finalizar a nossa aula, honestamente, você consegue ver alguma ferida da sua infância ainda em sua vida? Ainda hoje, você consegue ver alguma ferida da infância? Porque apesar de aparentemente injustas e arbitrárias, biblicamente essas feridas não são arbitrárias e nem injustas. Você crê que essa graça, amor e perdão divinos em sua vida podem ser a resposta? Está disposto a dar esse passo de fé com a ajuda de Deus? Então nós vamos orar agora, porque se você ainda tem um sentimento ruim, que advindo de um trauma ou de uma ferida da infância, Deus pode entrar agora no seu coração e trazer a cura e você conseguir perdoar o ofensor e conseguir viver uma vida livre, uma vida plena em Cristo Jesus, porque foi para essa vida abundante que Ele te chamou. Ele tem um propósito na sua vida. Pode até usar isso para você abençoar outras pessoas. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer porque a Tua palavra nos ensina tantas coisas. Eu quero dizer que essa lição foi muito difícil de fazer e de dar, e meus irmãos também provavelmente tiveram dificuldade de receber, porque é um assunto que mexe muito com a gente. Aqueles traumas, as feridas da nossa infância, que ainda muitas vezes estão ali tomando lugar, dando flashback na vida das pessoas, elas não conseguem esquecer isso. Então, eu quero pedir que o Senhor venha com a Tua graça, essa graça que nós acabamos de estudar, que diz na Tua palavra que o Senhor sofreu todo o dano, sofreu tudo, perdoou, e que nós devemos perdoar como o Senhor perdoou. E esse perdão e essa oração por esse inimigo vai trazer a cura para nossas vidas, porque aí nós vamos estar livres desses pensamentos ruins. Eu quero te louvar, ó Deus, por cada pessoa que esteve aqui assistindo esta aula e pedir uma bênção especial para cada uma delas. Se houve, Senhor, no passado, na infância, alguma ferida, algum trauma, que o Senhor entre com providência agora, em nome de Jesus, e que essa vida consiga liberar perdão e consiga ter uma vida plena no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, uma ótima semana para você. Estamos terminando a nossa aula. Essa foi a 11ª, semana que vem vamos ter a 12ª aula. Deus te abençoe.